Boa noite. Boa noite. José Dirceu, preso ontem na Lava Jato, é transferido de Brasília para a carceragem da Polícia Federal em Curitiba. PT apoia o combate à corrupção e evita a defesa pública do ex-ministro e ex-presidente do partido. Haddad só entregou até agora um dos 20 novos céus prometidos. Nós vamos mostrar a importância dessas unidades na periferia. Polícia prende trio acusado de sequestrar a família de executivo coreano na saída do aeroporto de Guarulhos. Tentativa de assalto a banco em Piracicaba deixa 5 mortos e 3 feridos. Milhares de paulistanos ainda dependem de caixa postal comunitária para receber correspondência. A falta de um endereço residencial completo traz problemas para muitas pessoas. Há 4 meses, o Jornal da Gazeta esteve no extremo oeste de São Paulo e mostrou um bairro onde os carteiros simplesmente não passam. Os moradores sofriam para receber correspondências. Hoje nós voltamos à Vila Nova Esperança para mostrar que eles ganharam uma caixa postal comunitária que centraliza a distribuição das cartas. Dia de entrega de chaves, aliás, muitas chaves. É a tão esperada caixa postal comunitária. Luzinélia mora no bairro há 18 anos e já garantiu a dela. Às vezes você está esperando uma correspondência importante, né? Você tem pressa em receber, aí tem que se deslocar para outro lugar, né? Para buscar, é meio chato. O que você acha que vai mudar com essa nova caixa postal aqui? Tudo. Vai ficar mais perto? Muito mais perto, né? Porque daqui para minha casa é o quê? 50 metros. Em abril, o Jornal da Gazeta mostrou que todas as correspondências da vizinhança eram guardadas pela Lia nesta caixa de papelão. Depois, a própria líder comunitária entregava as cartas de porta em porta. Agora, tudo será centralizado na Associação de Moradores. Segundo os Correios, o bairro não possui os requisitos mínimos para a realização do serviço domiciliar. A estatal diz que as ruas não possuem CEP, mas nas cartas, eles estão ali. A cada nome de rua, um CEP diferente. Então, hoje vocês não entregam na porta, não é porque não tem o CEP, é porque as ruas não estão boas. Então, o que precisamos, né? A gente tem uma lei que define quais as condições para você iniciar uma distribuição num local. Precisa de aprovação na prefeitura, de nome de ruas, tem que estar tudo cadastrado na prefeitura, legalizado, numeração em ordem crescente. A sede da Associação dos Moradores fica no ponto mais alto do bairro. E com as ruas assim, fica difícil para muita gente ter de subir até aqui para buscar as correspondências. Sem contar que nem todas as cerca de 650 famílias que moram aqui vão conseguir um espaço na caixa postal comunitária. Ao todo, são apenas 216 caixas e Dona Val terá de dividir a caixinha com a família inteira. A minha vai ser para mim e para meus 5 filhos e a nora 6, para 6 pessoas. Aqui vai estar separado, então melhora muito por isso, porque não vai ficar tudo embolada. Por um lado melhora, mas você acha que não vai melhorar muito? Não vai melhorar muito porque só está trocando o problema de lugar, porque tirou de uma caixa, vai ser dividida cada um no seu lugar, mas vai continuar o mesmo problema se as pessoas receberem suas cartas na porta. Em nota, os Correios informaram que o caso da Vila Nova Esperança vai ser apurado pela área técnica responsável e que depois vai ser enviada uma resposta aos moradores. O texto esclarece ainda que o serviço de caixa postal comunitária destina-se a locais que não atendem a todos os requisitos mínimos para a implantação da entrega postal domiciliar, como ruas oficializadas, emplacamento oficial e com numeração regular nas casas. As unidades do CEL, Centros de Educação Unificados, são as únicas opções de lazer, esporte e cultura para muita gente, principalmente na periferia. São 46 espalhados pela cidade de São Paulo. A atual gestão prometeu construir mais 20, só que até agora apenas um ficou pronto. Quer ver o Matheus feliz? É só largar o menino em um tatame. Além de jiu-jitsu, ele faz aula de judô no CEL Parque Bristol, região de Sacomã, na Zona Sul. Vai pensando que para ele é tudo brincadeira. Eu penso ser um lutador profissional de jiu-jitsu.
e de judô também. Quero ir sempre nos campeonatos internacionais. Qualquer atividade física paga, a gente sabe que é caro, né? E aqui tem várias opções, é tudo grátis, né? A unidade recebe quase 1.500 pessoas por dia. São 29 modalidades esportivas, recreativas e culturais. Esse céu especificamente ele tem 6 anos. E a gente está situado numa comunidade bem carente, assim. E o intuito é colocar o cidadão, o morador da comunidade, como personagem principal. Hoje, a capital possui 46 céus. Os primeiros 21 foram inaugurados durante a gestão de Marta Suplicy na prefeitura. Em 4 anos de governo, a média foi de pouco mais de 5 céus por ano. Depois, outros 25 foram entregues durante a gestão de José Serra e Gilberto Kassab na prefeitura. Como foram 8 anos no poder, neste período, a média foi de pouco mais de 3 céus por ano. Quando assumiu em 2013, o prefeito Fernando Haddad manteve os céus e prometeu construir mais 20, só que até agora entregou apenas um, o de Heliópolis. Segundo a prefeitura, 8 unidades já estão com os projetos prontos e as obras devem começar já no segundo semestre. As outras 11 nem sequer saíram do papel e as licitações devem sair só em novembro. A promessa é entregar os 19 céus que faltam até o final do ano que vem. Neste estacionamento de caminhões do terminal Fernão Dias, será construído o futuro céu da Vila Medeiros. A prefeitura diz que 17,5% do projeto está pronto, mas por aqui ninguém está sabendo de nada. Nunca ouvi falar isso aí, não. O valor estimado para construir os céus prometidos é de 950 milhões de reais. A prefeitura já teria pedido ajuda ao governo federal, que bancaria até metade do investimento. Cumprir a meta é garantir opções de lazer na periferia. Eu acho que é bom, porque aí os idosos vão aproveitar bastante, né? As pessoas de terceira idade e as crianças também, os cursos, né? Que vocês vão poder estar dando oportunidade. Vai ajudar muita gente. Os servidores do INSS estão em greve desde o dia 7 do mês passado. A paralisação afeta todos os estados brasileiros e o Distrito Federal também. A repórter Sabrina Pires está na frente de uma das unidades da Previdência Social aqui em São Paulo e tem informações ao vivo. Olá, Sabrina. Olha, Gamberini, já quase um mês de greve, de paralisação, e aqui em São Paulo são 264 agências, mas a metade tem o atendimento comprometido desde então. Para você ter uma ideia, o último balanço, divulgado agora há pouquinho pelo Ministério da Previdência, 52% das agências paulistas atendem parcialmente e 12% não fazem nenhum atendimento. Agora, segundo os servidores, o Sindicato dos Trabalhadores da Previdência Social, de cada 10 agências aqui em São Paulo, 9 têm um atendimento comprometido, muito complicada a situação da população. Essa greve pede 27,3% de reajuste salarial para a categoria, equiparação de salário entre ativo e aposentado, mais realização de concursos para funcionários, reposição de funcionários, enfim, é uma pauta extensa. O último dia que o governo e o sindicato tentaram chegar num acordo foi no dia 30 passado, não teve entendimento. Agora, na sexta-feira que vem, dia 7, haverá uma nova assembleia da categoria para saber se a greve continua. Enquanto isso, a população se depara com cartazes como esse, chega na agência do INSS, não é. E aí, a recomendação do Ministério da Previdência é a seguinte: ligue para 135, a central de atendimento da Previdência. É possível saber qual agência está funcionando e também quais serviços podem ser feitos. E ainda mais, se você teve alguma consulta, algum atendimento cancelado ou está na dúvida se vai ser atendido, também dá para saber ou reagendar para uma próxima data. Voltamos ao estúdio. O ex-ministro José Dirceu já está em Curitiba, na carceragem da Polícia Federal. Ele vai ficar detido junto com outros presos da Operação Lava Jato. José Dirceu deixou a superintendência da Polícia Federal em Brasília no final da manhã. Ele foi levado para o Paraná, num jato da polícia, para evitar riscos de segurança num voo comercial. O ex-chefe da Casa Civil foi preso preventivamente ontem em casa, por ordem do juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos da Lava Jato. José Dirceu é suspeito de envolvimento no esquema de corrupção na Petrobras, quando ainda estava no governo Lula. A transferência dependia de autorização do Supremo Tribunal Federal.
O aval foi dado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, relator das execuções penais do processo do mensalão do PT. José Dirceu foi condenado por corrupção ativa e, desde novembro do ano passado, cumpria pena em prisão domiciliar. Outros 7 suspeitos na Lava Jato, presos ontem, também já estão em Curitiba. Hoje passaram por exame de corpo de delito no IML, um procedimento de rotina. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Hoje ficou consagrado que o PT não é que abandonou, como disse o Rui Falcão, que abandonou o Zé Dirceu, mas que o PT foi obrigado a pôr no arquivo aquela história de herói do povo brasileiro. Então vamos ver, o Zé Dirceu é ex-guerrilheiro, é ex-presidente e organizador do PT, é ex-chefe da Casa Civil do Lula, ex-deputado federal e ex-herói do povo brasileiro. Por enquanto, põe aspa aí, por enquanto ele é um profissional do crime. Pelo menos foi esta a definição que o juiz Sérgio Moro, juiz federal de Curitiba, deu a ele. Com esta definição e com a prisão do Zé Dirceu, ficam arquivados vários mitos. A história de que o mensalão foi um estertor político da elite brasileira contra o PT. Adeus. A história de que o mensalão foi uma forma de comprar apoio para o governo Lula nas bancadas pequenas do Congresso. Olha, o mensalão foi um esquema de roubo qualquer. Durante muito tempo, eu vim aqui dizer para você que é Celso Daniel, mensalão, petrolão, eletrolão, BNDES. Não, hoje, depois de ler o despacho completo e brilhante do Sérgio Moro, eu lhe digo que é tudo um crime só e não tem sequência. Deixando à parte o Celso Daniel, que foi antes do governo, tudo foi criado, elaborado, planejado e dirigido no Palácio do Planalto. E isso está claro para quem leu para valer o despacho do juiz. Eu aconselho que você faça isso. Leia esse despacho e leia os trechos que estão sendo distribuídos da delação de Milton Pascovitch, o lobista lá do PT. Através disso você vai ficar sabendo que acabou essa história de, não, foi a empreiteira que pediu para a Petrobras, foi a Petrobras que corrompeu as empreiteiras. Não, foi tudo um esquema de corrupção planejado e executado sob a direção do Palácio do Planalto. Há uma discussão se realmente o Zé Dirceu é este chefe. Por enquanto, é o chefe que a polícia alcançou e ele deve pegar aí uma cana razoável, de vez que continuou se corrompendo, continuou recebendo propina, quando estava na cadeia e depois quando foi para casa, já condenado no mensalão. Olha aqui, sexta-feira estarei aqui de volta, para continuarmos tratando desses assuntos, direto ao assunto, e até lá! A Corregedora Nacional de Justiça, Nancy Andrighi, notificou o juiz federal Ricardo Leite, do Distrito Federal, responsável pelo inquérito da Operação Zelotes. Essa operação investiga grandes empresas brasileiras que teriam corrompido fiscais da Receita para não pagar multas milionárias de impostos. O esquema teria desviado 19 bilhões de reais e envolve montadoras de automóveis, grandes bancos e multinacionais. A denúncia contra o juiz Ricardo Leite foi feita ao Conselho Nacional de Justiça pelo deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul. O juiz, criticado pela Polícia Federal e também pelo Ministério Público, negou 26 pedidos de prisão temporária e não permitiu a prorrogação da escuta telefônica e da fiscalização de e-mails dos envolvidos no suborno. O juiz também determinou o sigilo da investigação para não expor a intimidade dos investigados. O juiz Ricardo Leite tem 15 dias para prestar informações ao Conselho Nacional de Justiça. Justiça britânica nega recursos de empresas ligadas a Paulo Maluf e determina a devolução de 23 milhões de dólares aos cofres da Prefeitura de São Paulo. A Duran Internacional e a Kilder apelaram contra uma decisão da Justiça de Jersey que, em 2012, condenou a devolução dos valores.
Essa decisão é definitiva e não cabe mais qualquer recurso. De acordo com a Justiça de Jersey, Maluf participou da fraude contra a Prefeitura na construção da Avenida Jornalista Roberto Marinho, então conhecida como Águas Espraiadas. A defesa de Maluf afirma que o nome dele não consta do processo e que ele não tem dinheiro no exterior. Presidente Dilma Rousseff participa da comemoração dos 2 anos do programa Mais Médicos e afirma que ele estreitou as relações entre Brasil e Cuba. O balanço apresentado no Palácio do Planalto mostra que o programa levou mais de 18 mil médicos a 4.058 municípios, beneficiando 63 milhões de pessoas. Para Dilma, houve 2 efeitos importantes: a melhoria do Sistema Único de Saúde e a interiorização da formação dos médicos no Brasil. A presidente elogiou os médicos cubanos. Eu tenho minha obrigação de referir a participação dos médicos cubanos, que deram mostras de solidariedade, profissionalismo, atendimento absolutamente humanizado. E quero agradecê-los e dizer que vocês estreitaram as relações entre o Brasil e Cuba. Dilma destacou que a participação de médicos brasileiros no programa tem sido crescente. Na seleção que nós fizemos este ano, todas as 4.139 vagas foram preenchidas por brasileiros. Isso é algo a comemorar porque mostra um efeito extremamente positivo do Mais Médicos. O governo anunciou a criação de mais 3.000 bolsas de residência médica. Os relógios que ficavam no canteiro central da Avenida Paulista estão sendo reinstalados agora nas calçadas. Com a criação da ciclovia, eles tiveram que mudar de lugar. O equipamento de alta tecnologia contrasta com aqueles que ainda resistem ao tempo e fazem parte da história da cidade de São Paulo. Sabe me dizer que horas são agora? Deixa eu ver. 9h16. Foi o tempo em que era preciso ter um relógio para saber as horas. Aos poucos, o telefone celular também foi assumindo essa função. Tem gente que até já aposentou o tradicional aparelho usado para medir o tempo. Perdi o costume, de estar utilizando o relógio de pulso, então acabei me habituando a estar utilizando o celular. Mas eles são resistentes e, pelo menos aqui nas ruas de São Paulo, estão conquistando novos espaços. Na Avenida Paulista, os grandes relógios digitais estão de volta. Saíram do canteiro central por causa da ciclovia e estão sendo reinstalados nas calçadas. É claro, mais modernos e trazendo muito mais informações. Além da hora, ampliar para a temperatura, para a qualidade do ar, que é interligado com o site da CETESB, ou alguma comunicação importante de interdição ou de muito trânsito em alguma via arterial da cidade. Ao todo serão 1.000 relógios como este em toda a cidade. 16 deles só na Avenida Paulista. Eu acho que ajuda, é melhor para a gente se manter assim informado, se manter atento. Mas é coisa rápida, olha o horário e vou embora. Mas aqui na capital, se observarmos um pouco mais com atenção, é possível descobrirmos relógios que estão sobrevivendo às mudanças do tempo. Como este aqui, na Praça Antônio Prado, bem no centro. Com seus 80 anos, ele ainda ajuda muita gente. Olha a hora que eu estou chegando no escritório todo dia assim. O relógio foi instalado pelo pai de seu Gilberto em 1935. Hoje ele cuida com carinho do equipamento tombado pelo patrimônio histórico. Com a ajuda de amigos, procura mantê-lo limpo e os ponteiros marcando sempre a hora certa. Meu pai, quando tinha uma pequena agência de publicidade, teve a ideia na época de, imitando talvez o que acontecia na França, construir relógios artísticos que pudessem ter anúncios. Ele está incompleto, porque está faltando os anúncios que eu estou tentando conseguir para ficar mais bonito. Outro relógio famoso da cidade fica no prédio do antigo Mapping, bem na esquina da Rua Xavier de Toledo com a Praça Ramos de Azevedo. Ele também resiste ao tempo, chegou a ser pichado e depois de restaurado, continua cumprindo sua função com dignidade. Ajuda bastante. Isso é do tempo do Mapping.
Uma tentativa de assalto a um banco hoje em Piracicaba, no interior de São Paulo, deixou 5 mortos, entre eles 4 suspeitos e um policial militar. 3 pessoas ficaram feridas. O crime aconteceu na Avenida Rui Barbosa, principal via de comércio de um tradicional bairro da cidade. Segundo a Polícia Civil, os criminosos conseguiram entrar na agência, renderam o gerente, pegaram dinheiro nos cofres e em caixas eletrônicos e, quando saíam com o dinheiro, foram surpreendidos por um policial à paisana. Houve troca de tiros. A ação criminosa causou pânico nos comerciantes que fecharam as portas. Mesmo no inverno, São Paulo teve mais um dia quente, com poucas nuvens no céu. E segundo os meteorologistas, o tempo deve ficar assim até o fim da semana. É verdade. Portanto, o paulistano pode deixar o guarda-chuva, esquecer o guarda-chuva em casa, porque nem a umidade que está vindo do litoral ajuda a formar nuvens por aqui. Vamos à previsão com Luciana Magalhães. Amanhã o tempo não muda muito em relação aos últimos dias em praticamente todo o país. Isso porque uma enorme massa de ar seco continua estacionada, mantendo o tempo aberto com sol forte e ar seco, desde o Paraná, passando por todo o centro-oeste, boa parte do norte e nordeste do país. Mas um sistema de baixa pressão aumenta o risco de temporais no Rio Grande do Sul e em boa parte de Santa Catarina. Pode chover também, mas de forma moderada, no litoral leste do Nordeste e também no extremo norte. As temperaturas continuam altas em pleno inverno, com máximas amanhã de 26 graus em Brasília, 31 no Rio de Janeiro e até 36 graus em Teresina. Em São Paulo, o tempo continua firme, com ar seco e sensação de calor, principalmente à tarde. Nem os ventos que sopram do litoral ajudam muito. Nos vales do Paraíba e do Ribeira, incluindo a Grande São Paulo, o dia pode começar nublado e com nevoeiro, mas depois o tempo logo abre. No centro-oeste, máxima amanhã de 30 graus em Presidente Prudente. No centro-norte, Ribeirão Preto e Barretos terão também máxima de 30 graus. E no litoral, temperaturas mais amenas, com máxima de 25 graus em Santos. Até a sexta-feira, aqui na capital, apesar da variação de nebulosidade, o tempo continua firme. As máximas não devem variar muito, 26 graus amanhã e 27 na quinta e também na sexta. A Prefeitura de São Paulo vai fazer parceria com universidades privadas para criar vagas em creches. O objetivo é adaptar espaços dentro das unidades de ensino superior para receber crianças e ajudar a diminuir a fila da educação infantil em São Paulo, que tem mais de 80 mil crianças. O secretário municipal da Educação, Gabriel Chalita, disse que espera zerar essa fila. O primeiro convênio foi firmado com a Uninove, que vai ter 5 creches. Além de construir ou adaptar os espaços para receber as crianças, as universidades ficam responsáveis pela manutenção das creches. O presidente do Senado, Renan Calheiros, se reúne com o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, e diz que não haverá pauta-bomba na casa. Não haverá no Congresso Nacional pauta-bomba, não haverá. É o contrário, nós estamos preocupados em desarmar a bomba que está posta aí na economia. Eu não sou nem governista, nem antigovernista, vou me pautar sempre como presidente do Congresso Nacional, um poder independente, autônomo, que quer colaborar com o país, com o olhar sempre da sociedade. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a volta dos trabalhos da Câmara e a relação complicada do presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha, com o governo Dilma. O Congresso voltou ao trabalho hoje. 2 encontros ocorridos na noite da véspera dão uma ideia do que está por vir neste segundo semestre do Legislativo. Dilma Rousseff ofereceu um churrasco no Palácio da Alvorada aos líderes e presidentes dos partidos supostamente aliados do governo. A presidente pediu aos parlamentares que evitem aprovar propostas que criem novas despesas. O governo não tem mais dinheiro. Os parlamentares pareciam interessados em outro assunto. Nas rodinhas que se formaram no Palácio da Alvorada, só se falava na prisão de José Dirceu. Simultaneamente, na residência oficial da presidência da Câmara, Eduardo Cunha oferecia um jantar aos líderes da oposição. Convidados previamente, os governistas que estavam com Dilma no Palácio da Alvorada se despediram dela e foram fazer uma boquinha
na casa do presidente da Câmara. O PT não foi. Eduardo Cunha não convidou os petistas. Neste jantar de Eduardo Cunha, os parlamentares mastigaram os interesses de Dilma Rousseff e do partido dela. Eduardo Cunha acertou com os líderes a exclusão do PT do comando das CPIs que serão criadas nos próximos dias, serão instaladas nos próximos dias. 2 dessas CPIs preocupam especialmente o governo. Uma delas vai investigar os fundos de pensão. A outra investigará o BNDES. A CPI dos fundos de pensão vai ser presidida pelo DEM, pelo oposicionista DEM, e será relatada pelo PMDB de Eduardo Cunha. A outra CPI do BNDES será presidida pelo PMDB e relatada pelo PR, Partido da República. Dilma Rousseff vive uma realidade típica de governantes fracos e impopulares. Os partidos governistas, por interesse, continuam casados com o governo, mas nesta fase, a felicidade conjugal, quando existe, só é possível a 3. O fisiologismo pode até jantar com a fragilidade, mas terminará a noite sempre nos braços do oportunismo. E o oportunismo, nas últimas horas, está muito assanhado. A prisão de José Dirceu deu um fôlego a Eduardo Cunha. Isto não vai durar muito, vem aí a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Mas Eduardo Cunha aproveita cada segundo. Boa noite. Em junho, a produção industrial brasileira caiu 0,3% comparada a maio e fechou o primeiro semestre com a queda acumulada de 6,3%, segundo o IBGE. Em maio, a produção industrial havia subido 0,3%. De maio para junho, lideraram a queda os setores de máquinas e equipamentos, com menos 7,2%, e equipamentos de informática, eletrônicos e óticos, com queda de 12,7%. Houve, porém, setores que aumentaram a produção. A indústria de alimentos, por exemplo, teve aumento de 3%. A indústria de bebidas, graças ao suco de laranja, também cresceu 3,6%. Lucro do Itaú Unibanco sobe no segundo trimestre e chega aos 5,9 bilhões de reais. Segundo dados da consultoria economática, o lucro do Itaú no período entre abril e junho já é o maior registrado na história do banco para o período. No semestre, o Itaú já lucrou quase 12 bilhões de reais. É muito esquisito que boa parte dos empresários brasileiros apoie essa política econômica em vigor. Desemprego crescente, juros estratosféricos, consumo em queda, produção industrial que despenca, interessam a quem? Pelos números, só aos bancos. Especialistas dirão que é hora de arrumar as contas para receber investimentos no futuro. Enquanto isso, danem-se todos, menos os bancos, é claro, que batem recorde de lucros a cada trimestre, enquanto o resto definha. Mas Joaquim Levy sempre soube o que estava fazendo. Ninguém chega ao topo de um dos maiores bancos brasileiros se não produzir lucro, muito lucro. Na lista de imigrantes que tentam refúgio aqui no Brasil, os sírios lideram o número de pedidos. Fugindo da guerra civil que atinge o país, muitos sobrevivem aqui graças à criação de pequenos comércios. Em São Paulo, uma doceria aposta de 5 familiares e amigos sírios que chegaram recentemente ao país. O espaço é pequeno, mas o sonho é gigante. Nesta doceria, com cerca de 25 metros quadrados na Zona Oeste, nasce a esperança de construir um futuro melhor. Kandum foi o idealizador. A loja funciona há 4 meses. Na Síria, trabalhava como contador, mas aqui trocou os números pelos doces. Eu tenho pequeno familiar com essas coisas. Minha família na Síria tem empresas. Eu aprendi, não é muito, é pouco com eles. Depois fazem aqui, sim. Apesar de estar em São Paulo há 1 ano e meio, o português ainda é o principal obstáculo. Além do sotaque e da luta por melhores condições de vida, cada um desses imigrantes nem quer lembrar do que vivia na Síria. Ontem, na guerra, muito bom na Síria, mas agora é muito feio. Desde março de 2011, o país árabe vive uma guerra civil
onde mais de 230 mil pessoas já morreram. Fugindo dos conflitos armados, estima-se que ao menos 4 milhões de sírios tenham se espalhado por diversos países no mundo. Deixando os pais e 4 irmãos, Tariq chegou sozinho em São Paulo. No país de origem, já tinha trabalhado em padaria como confeiteiro e hoje, aos 20 anos, boa parte dos quitutes típicos vendidos na doceria são feitos por ele. E aqui no Brasil, tá gostando? Sim, gostando. O que é mais difícil aqui? Não só a língua. Os sírios lideram a lista de refugiados aqui no Brasil e já são quase 1.900. Gente que realmente largou tudo, como o senhor Said, que deixou para trás mais de 40 anos como ortopedista em busca de uma vida bem mais segura. Said chegou a São Paulo há apenas 4 meses e conseguiu trazer a família. Ele diz que atualmente vive muito bem aqui. Na Síria, não dá para saber se quando sair na rua, uma bomba vai explodir em você. O dólar tem mais um dia de alta e fecha o dia cotado a R$ 3,46. Ao longo do dia, a moeda americana chegou a bater nos 3,48, mas depois recuou. No ano, o dólar já acumula valorização de mais de 30%. Executivo coreano que foi sequestrado na semana passada reconhece 3 homens que participaram do crime nas imediações do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Eles fazem parte de uma quadrilha que, segundo a polícia, em 4 meses já fez mais de 130 vítimas. Dos 6 presos no Itaim Paulista, na Zona Leste, 3 foram reconhecidos pelo executivo da Hyundai, vítima de uma falsa blitz no mês passado. Armando Tomil Chuto Júnior, Leonardo Alcântara Alves e Vinícius Silva Moraes já têm passagens por tráfico de drogas e furto. O trio indicou a participação de um 4º suspeito, que por foto também teria sido reconhecido. A polícia ainda tenta identificar outros 2 suspeitos. Eles são acusados de terem sequestrado a família do engenheiro coreano quando saíam do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Na estrada, o engenheiro parou para atender o pedido de falsos policiais. Enquanto o bandido fugiu com o carro levando a esposa e os 2 filhos, o engenheiro lutou com outros 2 criminosos que fugiram. A família foi encontrada horas depois. A polícia fez um levantamento nas delegacias próximas aqui ao aeroporto de Guarulhos e descobriu que muita gente também foi vítima do golpe da falsa blitz, como aconteceu com o executivo coreano. São pelo menos 136 boletins de ocorrências identificados nos últimos 4 meses com essa mesma história. Pessoas que saem do aeroporto e são paradas por falsos policiais e têm a bagagem roubada. Até agora, 4 pessoas já identificaram os homens presos agora como os autores do crime. Esse de origem oriental, ele ficava aqui na saída dos voos, principalmente os voos vindo da Coreia do Sul, voos vindo do Japão, identificando passageiros. Ele ficava no saguão, vendo quem chegava com 6, 8 malas, 4 malas e apontava via Nextel para o pessoal lá fora para praticar o roubo, se identificando como policiais, falsos policiais e roubando tudo o que acontecia, como aconteceu com esse executivo. Todos eles vão ser instalados em inquérito policial e pedir para que eles ficassem mais tempo na cadeia. Hoje, o PT voltou a se manifestar sobre a Operação Lava Jato. Num texto da Executiva Nacional, o partido afirmou que defende o combate à corrupção, mas não com prisões preventivas prolongadas e delações sendo consideradas provas cabais. Para os dirigentes petistas, esses procedimentos revelam que está sendo gerado um estado de exceção no Brasil. Mas o partido evitou fazer uma defesa explícita de José Dirceu. Ontem, o partido divulgou uma nota oficial assinada pelo presidente Rui Falcão, na qual refutou as acusações de que teria realizado operações financeiras ilegais ou participado de qualquer esquema de corrupção. Ainda segundo o texto, todas as doações feitas ao PT ocorreram estritamente dentro da legalidade por intermédio de transferências bancárias e foram posteriormente declaradas à Justiça Eleitoral. O texto não citava nenhuma vez o nome de José Dirceu. O impacto na política das denúncias da Lava Jato e também a prisão dos políticos, empresários e executivos das maiores empreiteiras do Brasil, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. E quem analisa é a pesquisadora e cientista política Vera Chaia, professora do Departamento de Política do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da PUC de São Paulo.
Obrigada, professora, por estar conosco. Bom, nós acabamos de mostrar mais uma nota do PT em que o nome de José Dirceu não é mencionado. Do ponto de vista político, qual o significado do silêncio do PT, do presidente do PT, Rui Falcão, do próprio presidente Lula e de outras lideranças importantes do partido em relação ao caso José Dirceu, tanto na época do Mensalão como agora, em que ele estava em prisão domiciliar e está preso novamente? Acho que é uma maneira de se preservar, tanto o PT quanto o presidente Lula e quanto a presidente Dilma Rousseff, ou seja, não expor um problema que existe efetivamente, né, que é a prisão do José Dirceu, um grande militante do partido, um dos fundadores, enfim, um estrategista político, mas que nesse momento não é avaliado positivamente, exatamente por uma série de problemas que nós estamos acompanhando. Desde o Mensalão, eu acho que não houve defesa, né, nesse sentido, ou seja, houve uma tentativa de preservar o PT, o presidente Lula naquele momento, e se conseguiu. Né? Mas o PT foi preservado porque pesquisas mostram que há um antipetismo crescente no país e, assim, na análise feita pelo cientista político, qual é o impacto, né, de tudo isso? Não só não vamos falar do Mensalão, mas depois do Mensalão, esse novo escândalo que envolve políticos de diferentes partidos, mas muitas lideranças do PT também. E tão importante como esse caso do Zé Dirceu, isso impacta o partido? Com certeza. Acho que o caso do Mensalão foi um caso sui generis, ou seja, onde houve realmente uma blindagem do presidente em relação ao presidente Lula e do PT. Agora não, acho que agora a situação é mais complicada, a divulgação desses escândalos está repercutindo e muito na sociedade. Eu acho que o clima de radicalidade, de tensão, né, de determinados setores do eleitorado e dos cidadãos brasileiros em relação ao PT já é marcante desde 2013 e depois com as eleições de 2014. Eu acho que a radicalidade começa por aí e o antipetismo já vem de antes, mas se acelera nesse período eleitoral. Bom, José Dirceu, ele tinha uma aura de heroísmo, de vítima da ditadura, houve aquela coisa do sequestro, ele foi trocado por um embaixador, né? Tudo isso marcando muito a imagem de José Dirceu, tanto que para muita gente, né, ele era chamado o guerreiro do povo brasileiro, era um militante político que tinha uma causa. A Lava Jato está expondo e exibindo, né, tudo ainda em investigação, não há ainda um laudo conclusivo, nenhuma condenação, mas está exibindo com aquilo que eles estão considerando provas e indicadores muito fortes que José Dirceu também teve benefícios pessoais, enriquecimento pessoal, usufruiu do desvio de dinheiro público apontado nessa operação. Isso implode a aura de herói que ele tinha? Com certeza, e favorece e facilita o distanciamento do PT em relação ao Zé Dirceu. Tá? Ou seja, o PT está dizendo o seguinte, olha, nós não compactuamos com esse tipo de ação política que o nosso companheiro fez, né? Por isso... Mesmo tendo sido beneficiário, conforme as denúncias, da ação política urdida e articulada pelo Zé Dirceu, conforme as delações estão mostrando? Eu acho que as delações, os juízes estão apontando isso, o próprio PT fala, né? Essas delações têm que ser comprovadas. Certo. Não é verdade? Você não culpa uma pessoa por uma denúncia. Então o PT está pré-julgando, porque se não está tudo concluído e ele já não defende o próprio Zé Dirceu, isso implica pré-julgamento? Não é pré-julgamento, eu acho que é uma preservação do PT.
Se ele defendesse o José Dirceu com toda a carga negativa, com todas as acusações que ele está tendo, né, em relação ao Lava Jato, primeiro Mensalão, depois Lava Jato, eu acho que a situação do PT já é complicada. Se ele assumisse uma defesa do José Dirceu, seria mais complicado ainda. Então, é uma questão de autopreservação. E não é só o PT que está nessa encrenca. Né? Nós temos outros partidos com políticos também sob investigação. Vai sair uma lista grande agora da própria Procuradoria-Geral da República. Entretanto, o PMDB já está claramente envolvido também com o presidente, os dois presidentes do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado, Eduardo Cunha e Renan Calheiros, com denúncias e sendo investigados por determinação do Supremo em foro especial. A indagação é: tudo isso que é dito para o PT vale também para o PMDB? A população, o cidadão brasileiro que acompanha tudo isso que está acontecendo e expressa repúdio, como mostra a pesquisa do Ibope, não acredita mais em política, etc., ela tem esse mesmo olhar que tem para o PT, para o PMDB também? Acredito que não. Por quê? O PMDB sempre foi um partido de governo. Qualquer governo, o PMDB estava lá de plantão. Né? Aceitando cargos, disputando posições políticas, enquanto o PT, todo o surgimento do PT foi em cima de uma plataforma de princípios muito rígidos a favor da ética na política, uma maneira diferente de se fazer a política. Eu acho que o diferencial está aí, no surgimento do PMDB, no apelo dele estar grudado aos diferentes governos, tanto que só agora, em 2018, é que eles talvez lancem um candidato à presidência. Mesma coisa aqui em São Paulo, talvez eles lancem um candidato a prefeito ou a governador, né? Certo. Então, eles sempre estiveram do lado do poder. Bom, mas eu não posso deixar de falar nos candidatos que estão sendo lançados, a prefeitura em todo o país e em São Paulo, chamando muita atenção, nomes de muita popularidade. Pessoas que trabalham em televisão, têm muita visibilidade, é o caso do Datena. O João Dória Júnior, que não tem a mesma popularidade, que já conquistou o Datena, e o próprio Russomano, que também tem programa de TV. Esses candidatos são uma ameaça aos adversários políticos de carreira? Eu acho que o Datena, sim, pela postura política que ele tem em todos os programas, ele é um político. Ele não fala que é político, mas ele é um político, ele atua politicamente, apresentando seu programa, ele tem uma plataforma política, né, que coincide muito com o pensamento conservador, a favor da diminuição da maioridade penal e uma série de outros problemas. Ele tem perfil de xerife? Tem perfil de xerife. E é isso que o povo quer, o eleitor quer, o cidadão? Eu acho que sim, porque o nosso infelizmente, na minha avaliação, infelizmente, São Paulo tem um eleitorado muito conservador. Mas nesse caso, Russomano é xerife também do consumidor. Mas aí que está, do ponto de vista de uma ação efetiva, de uma campanha eleitoral, o Celso Russomano e a sua equipe não soube brigar politicamente com dois candidatos fortíssimos, o Serra e o Haddad, né? E falando em Haddad, Haddad pode ser vítima da fragilização da confiança nos políticos e, em especial, com esse esvaziamento político do PT, um partido que construiu uma história, que tem um passado. Haddad diz que o PT tem força ainda e pode reagir. Eu acho que ele pode ser vítima do que acontece com o PT, sobrar para ele? Eu acho que ele já está sendo vítima. Né? As reações em relação a determinadas políticas adotadas por ele estão sendo muito questionadas. Então, acho que já existe uma vitimização, né? Vamos colocar entre aspas, nas ações políticas do Haddad. Agora, ele tem que, se ele quiser realmente ganhar, ele tem que reagir imediatamente. Muito obrigada, professora. Uma boa noite. Prazer. Boa noite. Gamberini. Você vai ver a seguir o drama da imigração na Europa. Mais de 2.000 pessoas já morreram este ano ao tentar atravessar o Mediterrâneo. E os incêndios florestais na Califórnia. Mais de 13.000 pessoas já foram retiradas de casa por causa do fogo. Alicate. Chave de fenda.
Ah, não. Perdemos? Pessoal, a campanha tá funcionando! CaixaBank Irving. Mais organização e praticidade na obra. Irving é outro nível. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais. Uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com o Imecap anti-sinais, os sinais da idade não aparecem. Imecap anti-sinais. A evolução no tratamento de beleza. Garantir o futuro e tudo o que você já conquistou. É isso que o Brasil está fazendo. Ajustando gastos para avançar em áreas essenciais, como a produção de alimentos. Este ano, estamos investindo mais de 180 bilhões em crédito para o produtor rural, para aumentar a produção e garantir alimentos de qualidade, com preço justo para todos. Quer mais? Mamãe, tem mais? Ministério da Agricultura, Governo Federal. Não quero mais. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Liber. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais. Uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com o Imecap anti-sinais, os sinais da idade não aparecem. Imecap anti-sinais. A evolução no tratamento de beleza. Vamos agora às notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Agora já está definido. Foi realizado nesta terça-feira o sorteio dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. E a emoção com o clássico paulista, né, Celso? Teremos, sim, Estela, Santos e Corinthians. É um dos confrontos previstos para os dias 19 e 20, jogos de ida, e 26 e 27, jogos de volta. Veja todos os confrontos definidos em sorteio. O Internacional recebe o Ituano e decide a vaga para as quartas de final fora de Porto Alegre. O São Paulo faz o primeiro jogo com o Ceará em casa e o segundo fora. O Palmeiras faz o jogo de ida contra o Cruzeiro como mandante e o jogo da volta na casa do adversário. Flamengo e Vasco podem fazer os dois jogos no Maracanã. O Fluminense recebe primeiro o Paysandu e depois decide a vaga longe de casa. O Grêmio recebe o Curitiba no primeiro jogo e faz o jogo de volta fora. O Atlético Mineiro também enfrenta o Figueirense a primeira partida em casa e decide fora, em Santa Catarina, enquanto o Santos recebe o Corinthians em Santos e depois encara o Timão em Itaquera. Bom, a CBF definiu também algumas mudanças aí na Copa do Brasil com relação às últimas edições. Os confrontos para as quartas de final não terão mais cruzamentos, né, Celso? E o que mais mudou? Não, então, na verdade, vai existir o cruzamento, mas ele não é pré-definido. Pré-definido. Um novo sorteio é que vai definir esses confrontos. Então, antes você tinha esse sorteio das oitavas de final e já o posicionamento das chaves. Então, o vencedor, já era definido o vencedor de uma chave contra o vencedor de outra. Agora não. Por as quartas de final, um novo sorteio vai ser realizado. E outra alteração interessante, quer dizer, não vejo muito sentido, mas na final não tem essa história do gol marcado fora como critério de desempate. Eu acho que se o gol fora vale em toda a competição, tinha que valer também na decisão. Agora, entre Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, mais emocionante, a mesma pergunta que se vocês fizerem. Eu acho que elas não brigam entre si. Não, acho que tem espaço para os dois. E a expectativa é grande, será conhecido amanhã o campeão da Libertadores da América. O jogo entre River Plate e Tigres no México acontece às 10 da noite, horário de Brasília, em Buenos Aires, no Monumental de Núñez. Como houve empate em 0-0 na primeira partida, o vencedor definirá o campeão.
igualdade leva às penalidades. O time mexicano já está na Argentina e realizou um treinamento no centro de treinamento do maior rival do River, o Boca Juniors. A equipe do Tigres está desde domingo em Buenos Aires para a grande final da Copa Libertadores da América desta quarta-feira contra o River Plate no Estádio Monumental de Núñez. Nesta segunda-feira, o time mexicano treinou na casa do Boca Juniors, mas não entregou o ouro. Os jornalistas puderam acompanhar apenas o recreativo, sem nenhum esboço da formação que colocará em campo. O volante uruguaio Arévalo Rios, por exemplo, estava jogando no gol. Estamos tranquilos, porque sabemos que podemos conquistar a vantagem até o último minuto. Não vamos nos entregar em nenhum momento. E eu acho que a nossa equipe sabe o que viemos buscar e também o que vamos enfrentar. Independentemente do que estejam falando, vamos ver depois do jogo. Os principais jogadores do time estão à disposição do técnico brasileiro Ricardo Ferretti. O Tigres priorizou a disputa da Libertadores abrindo mão do campeonato local e os atletas agora querem colher os frutos dessa decisão ousada. A estratégia está bem definida. Acho que temos que estar atentos nos primeiros minutos. É claro que eles vão querer começar em vantagem, mas a ideia é ir crescendo com o transcorrer do tempo e tentar impor nosso jogo. Acho que em alguns momentos vamos ter que controlar a partida e em outros saber defender, concluiu o meia Guido Pizarro. Bom, o River conseguiu um empate, né, no México e por isso é favorito, Celso? Não vejo dessa forma. Estou na contramão daqueles que entendem que o resultado de 0-0 foi excelente para o River. Não. O Tigres tem melhor campanha no torneio, tem um baita time, se reforçou para essa fase da Libertadores da América e já provou, né, pela campanha que realizou neste ano, que tem condições de vencer o River mesmo em Buenos Aires, já venceu na primeira fase. E tem um outro dado importante, o empate, por exemplo, não é nenhum resultado, sabe, absurdo de você imaginar. Claro. E de repente nos pênaltis o Tigres pode muito bem conquistar o título. Então acho que está bem aberto a decisão, bem aberta a decisão da Libertadores. Pênalti é sempre loteria, né? Não, é competência mesmo. Competência? Mas acho que vai um pouquinho de sorte também. Também. Obrigada, Celso. Boa noite. Até amanhã. Com você, Gamberini. Mais de 2.000 pessoas já morreram este ano ao tentar atravessar o mar Mediterrâneo para chegar à Europa em embarcações precárias. A estimativa é da Organização Internacional para as Migrações. Desde janeiro, 188 mil imigrantes chegaram à Europa, principalmente à Grécia e à Itália, pelo Mediterrâneo. Eles saem do norte da África e são resgatados no mar. Muitos não suportam as condições precárias das viagens clandestinas e morrem de exaustão ou de sede. Na semana passada, o navio chegou ao porto siciliano de Messina, levando centenas de imigrantes e 14 corpos. Eles teriam morrido de sede porque a água potável foi usada para esfriar o motor do bote em que viajavam mais de 100 pessoas. A maioria dos que procuram essa rota são africanos. Os sírios e os afegãos fazem caminho por terra. Passam pela Turquia, chegam à Grécia, mas querem ir para a Alemanha e para a Grã-Bretanha. Em Calais, no norte da França, milhares tentam atravessar o Canal da Mancha pelo Eurotúnel para chegar ao Reino Unido. Na noite passada, a polícia francesa bloqueou a passagem de 600 pessoas. Desde o começo de junho, 9 imigrantes morreram ao tentar subir clandestinamente em trens e caminhões. Mais de 13 mil pessoas foram retiradas de suas casas no estado americano da Califórnia por causa dos incêndios florestais. Os bombeiros ganham terreno contra o fogo. Faz uma semana que os incêndios consomem milhares de hectares no norte da Califórnia. O fogo é provocado por raios e alimentado pelos ventos e pela seca de 4 anos. 3 mil bombeiros no norte e 10 mil em todo o estado combatem 21 focos. O maior incêndio já destruiu 24 casas. Mais de 13 mil pessoas receberam ordem para deixar as casas. O governador do estado declarou emergência e a Guarda Nacional foi mobilizada. Os bombeiros calculam que já foram contidos 60% dos incêndios. O desabamento de um prédio no subúrbio de Mumbai, na Índia, deixa 12 mortos e 7 feridos. O desabamento foi de madrugada. 5 famílias moravam no prédio residencial de 3 andares. A construção tinha 50 anos e estava em péssimo estado de conservação. A Defesa Civil resgatou 7 pessoas vivas. A operação continuou de manhã, quando foram encontrados 12 corpos.
Os vizinhos e a administradora do prédio indicaram que não havia mais ninguém abaixo dos escombros e o trabalho de resgate foi encerrado. Na semana passada, um desabamento na mesma região deixou 9 mortos. O Jornal da Gazeta termina aqui. Essas foram nossas principais notícias. José Dirceu, preso ontem na Lava Jato, é transferido de Brasília para a carceragem da Polícia Federal em Curitiba. PT apoia o combate à corrupção e evita a defesa pública do ex-ministro e ex-presidente do partido. Haddad só entregou até agora um dos 20 novos céus prometidos. Nós mostramos a importância dessas unidades na periferia. Polícia prende trio acusado de sequestrar a família de executivo coreano na saída do aeroporto de Guarulhos. Tentativa de assalto a banco em Piracicaba deixa 5 mortos e 3 feridos. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Obrigado pela companhia. Voltamos amanhã às 7 da noite. Boa noite e até lá. Não perca uma emocionante apresentação de balé clássico no Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite.